Desde os tempos mais antigos, a Bíblia fala de uma raça misteriosa, seres colossais conhecidos como Néfilim. No capítulo 6 do livro de Gênesis, uma passagem breve, porém enigmática, descreve um tempo em que o mundo era habitado por heróis da antiguidade, homens de renome. A própria palavra Néfilim vem do hebraico e pode ser traduzida como os caídos, ou aqueles que fazem os outros cair, sugerindo uma natureza transgressora e poderosa que ecoa através dos milênios. A passagem descreve uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, da qual nasceram esses seres híbridos. Mas quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos, como sugerem textos apócrifos como o livro de Enoque? Ou seriam descendentes de uma linhagem real e sagrada? A identidade deles é um dos maiores debates teológicos da história, uma chave para entender a verdadeira natureza dos Néfilim. Descritos como gigantes de força sobre-humana e detentores de uma sabedoria proibida, sua presença na Terra teria sido tão impactante que muitos acreditam ter sido uma das razões para o grande dilúvio. Eram eles apenas homens poderosos, ou algo mais? Uma fusão do divino com o mortal que desafiava a ordem natural? Mas o que poucos sabem é que a história não termina em Gênesis. Há registros, manuscritos e até controversos relatos arqueológicos que sugerem que esses seres realmente caminharam sobre a Terra. Relatos que foram suprimidos, ignorados ou simplesmente perdidos no tempo. E o mais inquietante, talvez seus ossos ainda estejam entre nós, escondidos sob séculos de silêncio e mistério, aguardando o dia em que sua história seja finalmente desenterrada e contada. E, em várias culturas antigas, há referências surpreendentes a homens de tamanho descomunal. No Oriente Médio, pinturas rupestres mostram figuras humanas gigantes ao lado de guerreiros comuns. No Egito, gravuras em templos mostram deuses tão altos que os mortais mal alcançavam seus joelhos. E em 1912, em Wisconsin, nos Estados Unidos, uma escavação revelou esqueletos de até 3 metros de altura, com crânios alongados e mandíbulas incomuns. Seria coincidência? Ou evidência física dos lendários Nefilim descritos nas Escrituras? No coração de antigas tradições, encontramos o livro de Enoque, um texto apócrifo que foi considerado perigoso e excluído da maioria dos cânones bíblicos por séculos. Segundo seus controversos escritos, um grupo de anjos conhecidos como vigilantes desceu à terra e, cativados pela beleza das mulheres mortais, uniram-se a elas. Dessa união profana nasceram os Nefilim, uma raça de gigantes. Mas eles não eram apenas gigantes em estatura, eram portadores de conhecimento proibido. Esses anjos caídos ensinaram aos humanos segredos divinos que não estavam preparados para receber: a metalurgia para forjar armas de guerra, a astronomia para a adivinhação, e até mesmo as artes da sedução e da feitiçaria, corrompendo a humanidade. Essa transgressão desencadeou uma era de violência e caos, manchando a criação. Em resposta, uma fúria divina se manifestou. Por isso, foram punidos por Deus e, junto com sua prole corrompida, sentenciados a serem exterminados pelo grande dilúvio, uma purificação cataclísmica da terra. A narrativa oficial diz que a inundação limpou o mundo de sua influência, mas há quem diga que nem todos pereceram. Lendas e textos alternativos sussurram que alguns teriam sobrevivido, usando seu conhecimento superior para se protegerem em fortalezas impenetráveis, escondendo-se em cavernas profundas ou sob as montanhas, aguardando pacientemente o momento de retornar e talvez reclamar seu domínio. Essa teoria audaciosa se conecta a descobertas recentes de fósseis anômalos e a inúmeras construções megalíticas espalhadas pelo globo, cujas pedras de toneladas parecem impossíveis de mover, desafiando a engenharia moderna. Seriam essas estruturas a prova silenciosa de sua existência? Monumentos erguidos por mãos que não eram inteiramente humanas? Em 2002,
Imagens divulgadas na internet mostravam arqueólogos ao lado de um esqueleto colossal encontrado em uma escavação no deserto indiano. As fotos se espalharam rapidamente, mas logo desapareceram, classificadas como montagens. No entanto, há registros de testemunhas e documentos oficiais desaparecidos logo após o ocorrido. Isso alimentou uma suspeita antiga. Estariam governos e instituições ocultando a prova de que gigantes realmente existiram? Alguns pesquisadores afirmam que a Smithsonian Institution teria recolhido dezenas de esqueletos de gigantes nos Estados Unidos. Todos sumiram misteriosamente. Mas afinal, o que eram realmente os Nefilim? A pergunta ecoa através dos milênios, desafiando nossas compreensões de história, fé e da própria realidade. Seriam eles os híbridos descritos em Gênesis e no livro de Enoque, o resultado da união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens? Uma linhagem de seres divinos corrompidos pela vaidade, cuja existência foi considerada uma afronta aos céus? Ou seriam, na verdade, criaturas de outro mundo, viajantes cósmicos cujas tecnologias e aparências foram interpretadas por nossos ancestrais como milagres e divindade? Se analisarmos as mitologias globais, de Sumer à Mesoamérica, da Escandinávia a Machu Picchu, encontramos um fio condutor surpreendente. Narrativas de deuses gigantes vindos do céu, que ensinaram, governaram e, por vezes, guerrearam com a humanidade. As coincidências são tantas, as similaridades tão profundas, que a hipótese de ser apenas um mito universal parece improvável. A ciência convencional exige provas físicas, que permanecem elusivas, enquanto teóricos apontam para estruturas megalíticas e anomalias arqueológicas, como evidências circunstanciais. Talvez os Néfilim sejam o elo perdido entre a história sagrada e o desconhecido cósmico. Um lembrete sombrio de que há capítulos inteiros da saga humana que foram apagados, reescritos ou simplesmente esquecidos. Capítulos que talvez não estejam perdidos para sempre, mas apenas adormecidos sob as areias do tempo, esperando o momento certo para serem desenterrados e redefinirem tudo o que sabemos sobre nosso passado.